Muito bem, voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento, aqui com o Sidney Fontoura Gomes, presidente do Sindimar. Sidney, até eu gostaria, e a Lilian, claro, continua conosco, essa recente medida do governo de reduzir a jornada de trabalho, reduzindo também os salários. Eu fiz um comentário no começo e eu analisei o seguinte: se fosse em outra época, digamos assim, o PSDB governo, não fosse o atual governo, e propusesse isso, reduzir salário e reduzir jornada, as ruas estariam cheias hoje de manifestação da CUT, das forças sindicais, dos trabalhadores, do PT, contra. Mas como é eles que fazem, vale. Pois é. Eu acho uma medida correta. Porque isso eu acho, está se buscando um equilíbrio entre o desequilíbrio né, na economia, buscando um equilíbrio para a questão do emprego. Agora, veja bem que esse lobby todo foi feito pelas montadoras de automóveis. Né? Isso deveria, sim, ser trazido, por exemplo, para o mercado imobiliário, né, onde há desemprego na construção civil. Né, muito forte. Muito forte. Deveria trazer, sim, para o mercado imobiliário, para a cadeia produtiva imobiliária, né, porque traria esse equilíbrio também. Eu acho que a indústria, de um modo geral, está sendo contemplada. Né? A indústria da construção civil também deverá ser, imagino eu. Se não for, está aí para uma oportunidade e uma reivindicação para que seja contemplado também a indústria da construção civil. Evidentemente que esta acomodação nas ações, elas fazem com que cause um nível de insegurança. Porque, bom, hoje eles estão fazendo isso, será que amanhã eu não vou ser dispensado? Não vai, porque está bem clara nas decisões que isso vai acomodar e é justamente para não haver a dispensa do seu trabalho. E essa aí é a grande diferença que tem, por exemplo, no setor privado da economia do setor público. Veja bem, os ciclos econômicos, tempos atrás, assim, no século passado, da segunda metade do século passado para cá, ele mais ou menos ocorria de 10 a 15 anos, eram ciclos econômicos de fase de prosperidade e depressão, prosperidade e depressão. Com o passar do tempo, depois da década de 80, os ciclos econômicos se tornaram menos fortes e mais frequentes. Ou seja, a questão da economia financeira e tal acabou fazendo com que houvesse uma certa proteção dos bancos centrais em relação a uma depressão como aconteceu em 29, por exemplo. Mas hoje, as crises econômicas, pela iniciativa privada, elas são geridas e elas são ultrapassadas, elas são equilibradas através disso, de ajustamentos, o que não pode acontecer no setor público. Veja bem, o problema do Rio Grande do Sul. Quer dizer, se o Estado pudesse reduzir salários, ele se ajustaria a isso, mas não pode. Pelo contrário, o judiciário quer mais aumento, o judiciário está pegando coisas que nunca teve, como bolsa isso, bolsa daquilo, alimentação e tal, exatamente no momento de crise do Estado, o Estado não tem dinheiro nenhum. Se é na iniciativa privada, não se dá isso. Esse é o problema do Estado. Né, Lilian? Em alguns segmentos a gente percebe que a mudança, é justamente nesse segmento que a mudança não dói, porque simplesmente não tem mudança, né? Não tem mudança. Exatamente. E tem, são inversões de valores. Né? Nós já vimos conversando já há bastante tempo e o telespectador já está habituado com esse termo que nós usamos, que são as inversões de valores. Né? Sabia que no Japão, o único que não se curva ao imperador é o professor? Né? É único. É por isso que o Japão é o que era. É único, né? Que não se curva ao imperador. Né? No Brasil, quem se curva é o professor. A todos, a toda a sociedade. Hoje, da forma que é, até aos pais dos alunos. Isso é uma inversão de valores total. Um país que não valoriza a educação, como é que é a pátria... Pátria educadora. Pátria educadora. Eles colocam o slogan de tudo, que não tem nada a ver com nada, né? A pátria de chuteiras virou a pátria de chinelos. A pátria educadora está aí a valorização que se tem com seus professores. E essa inversão de valores, ela tem em todos os setores. Em todos, na economia, Agora, o Macaco Simão que diz muito bem, né? A chefa toura sentada vai para os Estados Unidos, vai para aqui e para cá e fica vendendo essas ideias que não tem nada a ver com o Brasil. Ela não está num outro país, ela está no Brasil. E essa é outra realidade. Veja bem o que está acontecendo com a Grécia e agora com a China, que fez disparar o dólar para 13,20 e poucos, quase 13,30. Então, nós vamos ter que nos ajustar. O governo é que não se ajusta, continua gastando horrores, mas quanto mais ele gasta, menos capacidade de investimento ele tem. E a Grécia, depois do deus Zeus,
para se adaptar à crise, ela criou um outro deus, sabia? Caloteus. Caloteus. Agora é o calote, né? O calote da Grécia virou Caloteus. E tu vê que o mundo está mobilizado para ajudá-los. Exatamente, para ajudá-los. Então Agora, eu fico imaginando aquele pai de família aqui, ouvindo o seu noticiário, né, com um problema seríssimo de caixa porque o seu salário foi reduzido, ou a esposa, ou ele perdeu o emprego, né? Se ele não fica pensando, diz, bom, eu vou dar o calote porque alguém vai me ajudar. Né? Telespectador, não é assim, isso é só com o governo. agora, eu acho que claro que tem pessoas que têm esse bom senso, têm essa sabedoria de entender as coisas. Eu ficaria constrangido, fosse juiz, digamos, e estar recebendo tantos favores numa sociedade que está numa penúria, passando necessidade, pessoas perdendo emprego, pessoas com fome, com miséria, aumentando a miséria, não tendo como pagar aluguel, sendo tirada das casas, e eu, juiz recebendo ticket de alimentação de 3 anos para cá, ganhando um carro 0 quilômetro, de 3 anos para cá, só de ticket de alimentação. Olha, é vergonhoso. Eu sentiria vergonha. Mas os nossos juízes não sentem vergonha, eles estão em outro país. Quer dizer, eles têm uma casta de privilegiados que pode acontecer tudo. Quer dizer, eles não se adaptam à sociedade. Então, eles estão tirando da sociedade, ao invés de dar para a sociedade, que eu acho que deveria ser, né, de todo trabalhador, de toda pessoa que atinge um nível, de se doar um pouquinho, né? O que mínimo que fosse. Agora, essas coisas que o judiciário está fazendo é, como diz o Boris Casoy, é uma vergonha. É o cúmulo da incongruência, porque, na verdade, se a gente for olhar para os lados, a gente tem poucas pessoas em quem se espelhar, e aqueles que deveriam ser os exemplos, eles são incongruentes, eles são exatamente o exemplo do contra-exemplo, né? São realmente uma prova do que não fazer. É aquela coisa, dá para contar uma historinha rapidinho aqui? Claro. Então, o camarada aquele que foi entrevistar o pseudo-comunista, né, o que queria dividir tudo, a divisão de... Então, cidadão, o senhor gostaria assim de, se eu tivesse duas fazendas, o senhor dividiria, daria uma? Evidente que sim. 2 casas, o senhor dividiria? Evidente que sim. 2 carros? Evidente que sim. 2 galinhas? Não, as galinhas não. Não, mas por quê? As galinhas eu tenho. É verdade, as galinhas são minhas. As galinhas são minhas, então... Esse é o problema. Quando mexe no meu, não. Sidney, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Coach, um abraço, muito obrigado. Boa semana. Para vocês também, uma bela semana de trabalho. E o Economia e Desenvolvimento volta semana que vem. Até lá.